Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Tempo de Mesa podcast. E hoje nós estamos recebendo aqui o Rodrigo Jair Machado, ele que é atleta da Seleção Brasileira de Querobel e juiense, e hoje está aqui para conversar conosco. Rodrigo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Rodrigo, vamos começar do início da tua vida para falar primeiramente como é que o esporte chega na tua vida. Eu creio que ele chega inicialmente na escola, né? Na escola, então, sempre quando eu estudei, veio muito forte, né? Estudei na escola MEAB, ensino fundamental, depois ensino médio na escola Rui Barbosa, aqui em Juí. E ao decorrer também fiz o concurso para a Brigada Militar. Isso inseriu também, né, a modalidade do esporte. E depois eu dei aula na Escola Tiradentes de Juí, também na minha graduação da Unijuí, dentro da Educação Física, né? Me formando, isso foi encaminhando, né, para alguns lugares que o esporte veio se vincular cada vez mais forte. Tanto como aprendizado, depois como também estudo acadêmico e depois como professor, né? E falar agora do Querobel, né? Que lá, já que você percorreu vários países, né, Rodrigo? Como é que esse esporte, como é que você conheceu essa modalidade? Essa modalidade ela veio então em 2016, eu conheci ela, em 2017 eu comecei a fazer então a parte de conhecimento específico, né? Graduações, certificações, estudos presenciais e práticos. E dentro dela eu descobri uma ferramenta, né, dentro do Querobel Train, que é o Querobel que tu vai inserir dentro de um espaço de treino, uma academia, um espaço fitness. E depois veio o Querobel Esporte, que é a modalidade de um esporte de rendimento, performance individual, que pode se trabalhar no coletivo, mas ele é individual. Então, o meu treinador é de Santiago, né, até hoje, então faz 8 anos que ele é meu treinador, e eu comecei então a intensificar o conhecimento teórico, e depois eu como atleta, durante agora esses 8 anos até hoje, essa modalidade, que é o levantamento de peso, né, com uma peça Querobel, que se chama, a maioria do pessoal chama uma chaleira, né, que ela é redonda, com uma alça, e ali tem várias cargas, cada cor uma carga, e cada carga se torna então um peso, né, para te fazer as repetições, fazer a modalidade, a categoria, né, as provas que tu tem que competir dentro dos campeonatos, tanto regional, estadual, nacional, sul-americano e também internacional. São os campeonatos mundiais que tem, né, dos melhores atletas selecionados dentro de um país, onde se reúne lá para fazer as provas. Rodrigo, e ao longo da tua vivência também com relação ao esporte, teve alguma dúvida com relação ao Querobel quando ele chegou na tua vida? Com relação a outro esporte, o atletismo, tem muito aquela coisa da gurizada do futebol, do basquete, do vôlei, enfim, dos teus tempos de MEAB, enfim, quando começou sério mesmo no Querobel, mas até antes mesmo, rolou aquela dúvida se você queria seguir nesse esporte mesmo? Eu creio que quando o esporte ele chega, né, para qualquer pessoa, ele vem de uma forma para te acrescentar e tu melhorar. Então, o nosso Brasil hoje ele é muito do futebol, né? Muito do futsal, muito dessa modalidade. E quando ele vem no momento que tu tá precisando melhorar, tanto tua parte mental, cognitiva, física, né? E o Querobel Esporte, acho que ele veio para agregar na minha vida as outras modalidades que eu já praticava. Que nem tu falou, a musculação, né? Então, até 2024, agora ano passado, eu tinha a empresa do Cross Training. Então, eu sempre fui uma pessoa, né? Estou envolvido na atividade física, então ele veio para agregar tanto a parte da corrida, tanto a parte do Querobel Esporte, da musculação, do cross treino, do treino funcional, da parte do pilates, que eu dou aula hoje, a parte do treino personal. Então o Querobel Esporte ele veio para agregar como uma ferramenta de ensino de trabalho dentro da atividade física. Rodrigo, vamos falar agora dos primeiros desafios que você teve nesse esporte. Como que apareceu as primeiras competições? Claro, antes mesmo de chegar às competições em nível mundial que você participou, né? Como que foram os primeiros desafios desse esporte? Eu creio que os primeiros desafios, né, da modalidade, por ela não ser uma modalidade reconhecida como esporte olímpico, ela já foi trabalhada e já foi encaminhada para se tornar um esporte olímpico. Então, futuramente, os novos atletas vão colher esse resultado. Segundo ponto, como é uma modalidade de levantamento de peso, de repetição, um trabalho mental, muita técnica, preparação semanal, planilha de treino. O teu treinador tem que conhecer você realmente, a tua performance, o teu rendimento. Tu tem que ter uma estrutura de treino, uma estrutura onde vai ter
um treinador, vai ter a parte do quiropraxista, do massagista, do nutricionista, a parte de musculação que tu vai fazer, a parte de mobilidade, alongamento. Então assim, ó, realmente tu vai se tornar um atleta de performance. E muitos perguntam, tá, mas não tem nenhum retorno, não tem nenhuma ajuda? De momento não, tu vai ter que procurar o quê? Se beneficiar com patrocinadores, com campanhas, para você poder participar dos eventos, para você poder participar como atleta, né, de performance e rendimento. Hoje eu sou um atleta de elite profissional, mas até alguns anos atrás eu era amador. Então assim, como qualquer outra modalidade. Quem começa no futebol, quem começa no futsal, quem começa no basquete, num pádel, é a mesma situação. Não muda nada, o que muda é somente a prática esportiva. E como que apareceram assim aqueles amigos do esporte, digamos assim? Como que você começou a se conectar com as pessoas que também gostavam desse esporte? Eu creio que a gente vai se encontrando, tanto na rede social, hoje é muito forte, e também nos eventos, né? Nos campeonatos, como eu disse, desde os regionais, os estaduais, nacionais, daí as seletivas que tem todo ano, para tu permanecer na seleção brasileira como atleta e poder participar dos campeonatos mundiais. Então tem uma cobrança, todo ano tu tem uma performance mínima para tu se tornar e permanecer sendo um atleta profissional. Então eu vejo isso como um planejamento anual, né? Então o ano que vem tem o Mundial 2026, ainda não sabemos onde que é, esse ano foi na Itália, né? Então já consegui em 4 mundiais seguidos, né? Um valor alto de custo que agrega, né? Mas graças a Deus temos os parceiros, temos os apoiadores. Também aqui a Prefeitura de Gil nos apoia com o Bolsa Atleta, para os atletas que têm performance, resultado, os patrocinadores. E dentro da modalidade a gente vai se conhecendo, a gente vai se ajudando, né? No sentido de criar esses eventos para a gente se fortalecer e também ter uma base como estão os nossos resultados de treinos durante o ano, para a gente chegar no final do ano, né, e ter uma performance boa para poder participar no Mundial seguinte. Falando ainda em fortalecimento, Rodrigo, você mencionou essa palavra. O apoio da família, como é que foi nessa escolha por esse esporte e como que eles te enxergaram com relação a partir do momento que você foi avançando nessa competição, né? Eu creio que tem 2 fatores, né? Eu sempre pego o fator de você ter uma escolha e uma decisão. Quando tem uma escolha e uma decisão, muitas coisas tu vai ter que deixar de fazer. Por exemplo, fumar, beber, né? Muitos anos fumar, nunca fumei, beber. Por um certo ponto da minha vida, mas hoje eu creio que mais de 15 anos não faço isso. Não tenho a vontade, tu muda a alimentação, dormir mais cedo. Então tu vai ter que se abdicar de muitas coisas para fazer uma prática esportiva. A família vai entender e compreender isso. Como eu sempre digo, até quando a gente não sabe, mas a gente está sempre na ativa. Hoje eu estou com 42 anos e eu estou muito ativo, mais do que eu estava às vezes com 20 anos de idade. Porque isso é uma cobrança interna diária. Treino de manhã, um tipo de treino. À tardinha, outro. Então isso é todo dia, todo dia. Para chegar no dia da competição, você realmente fazer o teu melhor do que tu já fez no treino da semana. E como que apareceram as primeiras competições mundiais? Mas reforça aí na minha pergunta, Rodrigo. Como que foi o momento que você se viu apto para competir uma modalidade, uma competição em nível mundial? Eu creio que quando a gente começa uma modalidade esportiva de rendimento, performance, que nem essa minha, eu igualo como um atleta de pádel, um atleta de beach tênis, um atleta de futsal, de futebol individual. Ele tem que se preparar, se organizar, se programar, fazer um planejamento para chegar naquele dia, naquela data específica, e vai ter uma seletiva, vai ter uma aprovação para ele poder se tornar aquele atleta para o próximo ano ele realmente participar e ser um atleta que vai trazer um rendimento, que nem hoje eu sou atleta da seleção brasileira. Então agora daqui uns dias, aqui 20 e poucos dias, tem uma renovação, uma seletiva no campeonato aqui em Juí que eu estou organizando. Então além de ser organizador do campeonato, eu tenho que comprovar que eu estou apto a continuar na seleção brasileira e dentro das provas que eu estou treinando, para que, como foi lá em 2021, quando eu fiz a seletiva, eu treinei o ano todo em 2021, para o final de 2021 ir a São Paulo, fazer a seletiva, para ser aprovado e poder participar do campeonato 2022 em Portugal. Maravilha. E, Rodrigo, conta um pouco para nós com relação a bastidores, né? Como é que funciona a tua preparação, sua preparação mental, preparação física e preparação alimentar para uma competição que você ficou sabendo, por exemplo, lá daqui a um ano?
como que começa a tua alimentação, a tua preparação com relação a tudo isso? O atleta de performance e rendimento, eu sempre deixo claro isso. Não é o atleta aquele que vai competir no quintal de casa, vai competir numa competição de todo mês, uma competição que apareceu, ele achou legal, uma competição que ele achou, essa é legal, essa eu vou. Não tem como. O atleta de alta performance, tu pega, por exemplo, um atleta da seleção brasileira, né? De qualquer modalidade. Ou ele vai competir um campeonato mundial, ou ele vai competir um campeonato sul-americano, ou um campeonato nacional. E é isso. Porque é rendimento, é muita preparação, é muita intensidade de treino, é muita fisiologia, anatomia, a biomecânica do corpo do ser humano, tanto o homem como a mulher, para ele se preparar e treinar. Então, por exemplo, o campeonato mundial do ano que vem, eu tenho a seletiva desse ano, né? Eu vim agora de junho da Itália, então são 12 meses anteriores que eu me preparei para ir para a Itália. Né? E agora esse mês que vem, em novembro, eu faço a seletiva. Mudou a seletiva em dezembro, eu já tenho dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Tenho 6 meses para me preparar. Eu sendo aprovado para poder participar do Mundial, tenho 6 meses para dar a minha vida em treinos, para poder ir lá representar o Brasil, juntamente com a delegação brasileira, outros atletas do Brasil, para representar a seleção dentro das provas que eu vou competir. Com mais 40 seleções do mundo inteiro, com mais 800 atletas que vão estar lá competindo. Então é muito gratificante, porque realmente tu vê uma sementinha dia a dia para chegar daqui 6 meses tu viajar por a Europa, que é o forte, né, dessa modalidade, e dos campeonatos tu representar o Brasil mundialmente. Rodrigo, é importante você falar também deste apoio que o município dá com relação ao esporte, né, com relação aos atletas aqui de Juí, né? Isso foi em 2023, a Bolsa Atleta Municipal, né, que foi inserida pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Esporte, alguns agentes ali que fizeram isso, para que os atletas de rendimento e performance individuais, esportes individuais, fossem beneficiados. Por que individuais? Porque realmente o atleta vai ter que comprovar que ele está treinando no espaço de treino, qual modalidade ele representa, quais os resultados de primeiro, segundo e terceiro lugar ele tem que alcançar, tanto nacionais, internacionais e regionais, estaduais, e ele vai competir com as demais modalidades, tanto na base, do estudantil, no brasileiro e no internacional. E daí ele vai ter um valor de uma bolsa mensal que ele vai ganhar, se ele for aprovado dentro da documentação que for exigida. Então isso é uma parte que agrega como um incentivo. Aí você vem com os patrocinadores, as campanhas, onde tu vai juntar o valor para você ter um ano, um cronograma anual de competições. E isso agrega na tua saúde, porque eu sempre digo, a tua mente, o teu corpo vai estar saudável e as demais coisas tu vai conseguir fazer. Então hoje, como atleta, o que muda de uma pessoa que não é atleta? A decisão e a escolha. Né? Então de repente, eu não quero ser um atleta profissional, não quero ser um atleta de elite. Beleza, tranquilo, mas uma atividade física de rotina, 2 vezes a semana a gente tem que fazer, né? Porque aí vai trazer um benefício, um resultado que você vai colher, tanto com o atleta profissional, que é mais rendimento, mais performance mais puxado, como uma pessoa que vai fazer uma atividade normal. Rodrigo, falar também com relação a a escolinha de Querobel, que agora você também está inserido, também tem a parceria do professor Eide Fabrin, um grande amigo teu de longa data também, né? E a importância, como é que você está enxergando a inserção das crianças com relação a esse esporte? Começou o ano retrasado, 2023, 2024, quando eu tinha ainda a empresa, né, aqui em Gi, o cross training, quando eu tinha, os professores das escolas me procuraram como uma matéria de inserção de aprendizado dentro da performance, da parte de ginástica, da forma de rendimento. Então os alunos das escolas municipais vieram até o meu espaço de treino e eu dei aula para eles. E ali brilhou meus olhos no sentido de ser crianças, adolescentes, de 9 a 12 anos. Então eu comecei a botar um projeto no papel e esse ano foi aprovado, né, pela Fundesp, projeto do município, onde então eu abri o projeto Querobel na escola. Mais de 600 crianças eu alcancei, indo pessoalmente nas escolas, fazendo palestra para eles, falando do Querobel, parte teórica, né, parte técnica, aula prática. Então hoje eu estou aí há 4 meses já dando aula para quase 20 crianças que já competiram agora em agosto, já trouxeram resultados e agora em novembro eles vão competir também agora no Campeonato Pan-Americano aqui em Juí. Então a tendência é o ano que vem eu renovar esse projeto com uma abrangência maior e fazer com que essas crianças tenham o turno inverso da escola, um aprendizado da modalidade esportiva.
Então dentro do Carabel Esporte tem a parte do alongamento, a parte do treino funcional, a parte da modalidade do Carabel Esporte. E faz com que a criança tenha uma oportunidade também, lá dos 8 anos aos 15 anos, de ter uma prática esportiva, onde vai beneficiar ela também no futsal, no futebol, no atletismo, no vôlei, né? Então, eu creio que o projeto do Carabel Esporte na escola, através do Fundesc município, veio para agregar e trazer uma modalidade nova, diferente do que já temos aí nos dias a dias. Né? Que maravilha. Rodrigo, você falou do Campeonato Pan-Americano, que vai acontecer agora em novembro. Como que se achega esse campeonato aqui em Ijuí? Que nível que ele chega também? E como que veio parar aqui essa competição, que vem atletas de altíssimo nível, né, Rodrigo? Isso, cada ano, né? Desde o ano retrasado, eu sou vice-presidente da Federação Gaúcha, que é a federação nossa aqui do estado do Rio Grande do Sul. Cada ano é feito num lugar essa seletiva. Então, os atletas brasileiros e do continente sul-americano, que é Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia, todo o nosso continente, os atletas têm que vir aqui, no Brasil, onde vai ser a competição, para poder participar da seletiva, fazer a pontuação mínima dentro da competição, para poder representar o seu país, nós brasileiros, outros países, né? E cada ano é num lugar. Então foi em Porto Alegre, já foi em Santiago, já foi em São Paulo, né? Cada ano é num lugar. E daí o ano passado foi em Brasília. E lá é feita uma votação entre as federações nacionais, tinham 12 federações, e a nossa gaúcha colocou o projeto. E nós fomos aprovados, então tipo, foi uma votação que foi aprovada. O Ijuí tá ok, vamos fazer em Ijuí o Pan-Americano. Então é o primeiro campeonato Pan-Americano, ele é abaixo do campeonato mundial. Ele é quase um campeonato mundial. Por quê? Porque daí vai juntar o continente norte-americano, que é o Canadá e os Estados Unidos, os atletas de lá, e o nosso sul-americano, que é todo o Brasil, né, todos os estados brasileiros que têm atletas Carabel Esporte, e os países do sul-americano. Que nem aqui em Juiz vai vir esse ano. O Chile já confirmou, a Bolívia já confirmou, a Argentina confirmou, vem atleta da Itália, aí tem o Brasil e a Venezuela, e mais alguns outros atletas. Então assim, nós já estamos com mais de 100 atletas inscritos, profissionais, que vão vir fazer as provas para se permanecerem em suas seleções e serem aprovados como atletas nacionais do Brasil, para formar o time brasileiro para ir no Mundial no ano que vem. E os atletas estrangeiros que vão vir também, permanecerem em suas seleções onde eles moram, nas suas cidades, nos seus países, para poder representar o campeonato mundial deles, junto com nós nesse evento aqui, o ano que vem no Mundial, onde vai ser a sua sede, no caso, que ainda não temos. Qual é o local do evento aqui em Juiz? Aqui em Juiz vai ser no ginásio didático, dia 20, 21, 22 de novembro, né? Então vão ser 3 dias bem intensos ali de evento, tudo preparado, tudo organizado, a Prefeitura Municipal está ajudando muito, a Secretaria de Esporte, os patrocinadores, os apoiadores, né? Então, sim, vai ser um evento muito grande, convido toda a comunidade, os parceiros, amigos, para ir lá prestigiar, porque eu creio que quando entrar como esporte olímpico, vai ser um esporte que vai impactar muitas pessoas, porque o Carabel Esporte, então, tem provas de 10 minutos, provas de 30 minutos e 60 minutos. Então, tu ficar 10 minutos com uma carga de 12 quilos, dependendo da categoria, 16 quilos, 20 quilos, 24 quilos e 32 quilos, que é a elite profissional que eu faço, tu ficar 10 minutos a 30 minutos fazendo um movimento repetitivo, com técnica, com qualidade de repetição, onde vai ter uma equipe de arbitragem lá, validando, de grande valia, não tem nenhuma modalidade comparativa a isso, né? Então o Carabel Esporte ele é muito completo, né? Trabalha a tua mente, trabalha o físico, trabalha a técnica, trabalha então uma expressão corporal de volume, de potência, de força, que vai agregar em outras modalidades. Mas se tornando de Carabel Esporte, eu creio que assim, ó, é uma modalidade única. Modalidade única, e quando entrar na Olimpíada, eu creio que vai abrir os olhos de muitas pessoas e muitos praticantes vão querer se tornar também um atleta ou um praticante. Sabe que situação que está isso aí, Rodrigo? Tem alguma previsão para regularizar isso aí? Foi o ano passado, se eu não me engano, já foi o presidente da Itália, que vai estar em Rio, da Confederação Internacional, conversou com nós, né, faz uns 4 anos que já está lá. Então é uma votação política, né? Acho que os últimos anos entrou o skate, entrou mais outros esportes. Então, assim, é uma votação política. No momento que eles veem que dá para inserir esse esporte, ele vai ser inserido. Então, porque nós temos todas as regulamentações que o Comitê Olímpico Internacional exige. Nós estamos aprovados em tudo. Nós temos os campeonatos regionais, estaduais, os internacionais e os próprios campeonatos mundiais. Todo ano tem. Então, tá tudo em dia, é só eles sentar e aprovar.
Rodrigo, para esse nosso campeonato aqui, Pan-Americano agora em novembro, a entrada é gratuita? Tem valor para entrar? Como é que é? Sem custo a entrada, né, no ginásio, de todos os dias para assistir as provas, ver as provas. Nós vamos estar agora uns dias divulgando mais na rede social também, como já está sendo feito, para o pessoal ver, né, ir ao ginásio e lá assistir realmente uma prova onde não é o atleta ser melhor que o outro, não é o atleta ser o mais qualificado no sentido de se comparar com o outro, mas do rendimento do que ele se preparou para aquele dia, para aquela prova. É ele contra ele mesmo. A gente sempre fala isso. E daí vai ter os atletas que vão estar competindo nas próprias categorias. Então o atleta vai se tornar entre o primeiro e o segundo e o terceiro, que é a classificação de cada categoria, se ele realmente se treinou, que nós estávamos conversando, se ele realmente se preparou. Então ali vai estar o resultado dele. Né? E as nossas crianças ali do projeto vão estar participando, né? São 10 atletas que estão preparados, também vão estar dando a sua deixa da participação deles no Campeonato Brasileiro, porque vai ser o Campeonato Brasileiro, o Sul-Americano e junto tudo isso o Pan-Americano, que é um campeonato do continente norte-americano e do nosso sul-americano. Estou conversando aqui com o Rodrigo Jair Machado, ele que é atleta da Seleção Brasileira de Querobel. Esse esporte que no mês de novembro agora vai ter um campeonato pan-americano aqui no município de Ijuí, no ginásio didático, entrada gratuita, todos estão convidados. Rodrigo, virar a página um pouco, agora falar, esse nosso podcast também fala de fé, de histórias, de testemunhos, enfim. Conta para nós um pouco como é que foi a tua conversão, como é que você conheceu a Cristo, como é que foi essa tua mudança de vida aí? Eu creio que começou desde criança, né? Eu fui criado por meus tios, né? O meu tio, ele era irmão do meu avô. Então, eu nunca fui criado pela minha mãe nem meu pai, fui criado por eles, aqui no bairro do Brasil mesmo. Então, aqui em Juí, né? E fui criado por eles e sempre tive a conexão igreja, né? Sempre tive a conexão igreja Batista Salem. Aí fiquei ali, acho que eu criei desde criança até os 11 anos. Dali eu fui para a igreja adventista, fiquei dos 11 aos 21 ali mais ou menos, né? Participei do Clube de Desbravadores, que é dos escoteiros, sempre ativo nessa parte, né? Envolvido. Sempre por não ser criado por um pai e mãe, a gente cria uma rebeldia como criança, né? Uma falta de um afeto, mas aí eu creio que sempre Deus esteve cuidando dos detalhes, né? Como filho de Deus, né? Aí saí da igreja adventista, fui para a igreja comunidade cristã, aqui de Juí, fiquei 10 anos, e nesse meio tempo passei no concurso da brigada aqui em Juí, fiquei 5 anos, aí saí, me formei na graduação da Juí, e agora vai fazer 4 anos, quase 5 anos que eu estou na igreja da Assembleia. Então eu fiquei no máximo 1 ano e meio fora, assim, por motivo do trabalho e às vezes pela decisão não ter a rotina de conseguir ir na igreja. Mas hoje eu estou com 42 anos, eu creio que 40 anos de caminhada. Então, assim, muito conhecimento da palavra, muita conferências, tipo, amanhã, dia 25, amanhã eu tenho conferência na minha igreja, só para homens, sempre tentando participar. E nesse tempo, o pecado, ele sempre está ao nosso redor, a gente está errando, né? E Deus sempre está nos mostrando, Ele está batendo no nosso ouvido e dizendo, isso aqui é o caminho, isso aqui é o certo. E eu tenho aprendido nesses 42 anos que se a gente ouvir uma voz de Deus falando que aquilo ali é para ser feito, a gente tem que obedecer e fazer, né? Então muitas situações que aconteceram no passado e ao decorrer da minha vida, é por causa que a gente não ouviu o momento certo. Hoje eu não penso 2 vezes. Se Deus mostrou, Deus falou, às vezes em sonho lá, disse, Rodrigo, é isso aqui, vai lá e obedece, meu galo, porque não tem, é a tua fé obedecendo a Deus, né? E a gente, homem, às vezes muito teimoso, a gente é muito gaúcho, né? Muito rígido, muito, né? De dar o braço para torcer, e eu vejo que essa caminhada com Deus, ela foi muito gratificante, porque eu vejo Deus me cuidando desde lá, né? Quando eu fui criado pelos avós até hoje, né? Então eu creio que entre erros e acertos, Deus sempre me colocou de novo num patamar mais alto que eu tive anteriormente, pelo cuidado que ele tem comigo, por eu não ser criado pelo pai e com a mãe, né? Mas eu creio que Deus, Ele foi o cuidador desses 2 lados, como pai, mãe, e tudo que eu consegui agregar, tanto de coisas que eu já perdi na minha vida, como coisas que eu já construí. E eu vejo que Deus, ele sempre está dando uma oportunidade, só que Deus é um Deus de oportunidade até certo ponto. A gente tem que saber, né, se colocar com postura de que Deus está cuidando da gente. Rodrigo, conta para nós como que é a rotina dos teus treinos, inserindo, claro, a fé e aos campeonatos, enfim, como é que
que você tem a rotina de oração, a rotina com louvores, enfim, tipo um pré-preparatório para uma competição assim? Normalmente o meu dia, né? Hoje eu também dou aula numa escola particular aqui em Juí, dou as minhas aulas de personal e dou aula de Pilates e tenho o projeto das crianças. Então minha rotina é uma rotina equilibrada, rotina leve, né? Sempre estou em casa no final do dia e meu dia sempre começa, cara, de madrugada, muitas vezes tu não consegue dormir, tu tá orando, né? Tu sente que Deus quer falar contigo, tu vai estar dormindo ali, tu tá orando. E meu dia às vezes começa já com atividade física, né? Eu mesmo, às vezes treinando, ou dando aula para alguém dentro dos espaços que eu dou aula de piercing. E ao decorrer do dia eu tenho meus treinos, né? Eu tenho um espaço em casa, né, que se chama home box, que é um espaço ali de uns 20 metros quadrados. Ali tem tudo que eu preciso para mim fazer minha atividade física. Normalmente, quando eu faço minha atividade física, eu escuto louvor, né? Então, né, o Ed Fabrinho também, que treina comigo há tempo, quando treina com nós lá, nós sempre estamos escutando um louvor, porque eu creio que a ambiência é a gente que torna essa ambiência real, essa ambiência diferente, essa ambiência produtiva, né? E a gente tem os cultos, né, às vezes sábado, domingo na igreja, tento, né, sempre estar presente. E vejo que tenho que melhorar nessa parte cada vez mais com Deus, né? De orar, de devocional, de frequentar mais o que realmente Deus quer que a gente faça como homem. Tentar se inserir, né, no servir, né? Que é bem corrido às vezes pro dia a dia da gente. Mas eu creio que a minha rotina de treino e de trabalho dá para melhorar cada vez mais. E para a preparação das provas, é aquilo que eu sempre falo pro Ed, né? Que nós treinamos durante o ano, a gente sobe para fazer a prova, a gente convida. Deus, vem comigo, pode entrar, tu é o primeiro, pode ir para frente. Segue aí, pode subir na plataforma comigo, tu tá sendo bem-vindo. E a gente, às vezes as pessoas ficam, não sei se elas percebem, mas eu me percebo às vezes viajando, mas isso já é uma prática, né? A gente olha para trás e fala assim, Espírito Santo, vamos lá, bora? Tu tá comigo, tu não tá? Vamos lá, me ajuda aí. Isso já é um hábito, isso já é um agradecimento. E no final daquela prova a gente não pode deixar de agradecer, né? Então, sim, muitas fotos, vídeos que eu tenho, eu sempre tento trazer um agradecimento a Deus, porque é uma batalha muito forte, né? Tu ali, as pessoas do mundo inteiro no campeonato mundial te olhando, visualizando, e mais 8 competidores de outros países fazendo a mesma prova que você, se prepararam para isso. Aí tem um respeito por eles e tu tá ali batalhando. Para você não deixar de cair o teu emocional, o teu rendimento, a tua performance, o teu mental, o teu físico. E no final tu concluir mesmo, às vezes tu não pegando um pódio, não sendo campeão, mas tu sabia de onde que veio pela força, agradecer, né? Eu acho que isso é uma fé, uma base de aprendizado desde pequeno até agora, a idade adulta. E já colheu muitos frutos, né, Rodrigo, pelos países afora aí, né? Então, desde 2022 que eu fui no Mundial até agora da Itália, aí sempre a gente teve entre os 3 primeiros do mundo, né? Não consegui nenhuma vez ser campeão nas categorias que eu participei, por serem muito fortes. Atletas já estão há anos treinando, mas sempre temos entre os 3, né? Sempre entre os 3 primeiros de cada modalidade das 3 provas que eu participo. E isso já é uma gratidão, porque a gente já está sendo uma referência dentro dessa modalidade, né? Então, tipo, hoje em Querobel Esporte, aqui em Juí, sou pioneiro, né? Tanto da modalidade que eu pratico dentro da seleção brasileira, como trazer o projeto agora para as crianças, como já é o segundo evento que eu realizo aqui já de Querobel Esporte na nossa cidade. Então, a gente conhece um pouco e está nessa caminhada. E para 2026, Rodrigo, o que tem planejado aí já? Para 2026, eu creio, até hoje estava conversando com minha esposa hoje à tarde, fomentar mais, né, o projeto das crianças, fazer com que ele cresça, com que ele tenha mais recursos, né, para a gente poder abençoar a vida dessas crianças, né, para elas terem a oportunidade de participar dos eventos, como eu não tive, né, elas poder ter. Eu, como atleta, melhorar mais a minha performance. Tem novos parceiros de patrocinadores, apoiadores que estão, né, eu estou entrando em contato para que eu possa melhorar também o meu rendimento e alavancar mais, porque eu tô com 42 anos, o meu esporte ele pode ir até os 60, 70 anos, tem atletas que competem, mas aí eu tenho que ter a minha base também familiar, né, minha base profissional de trabalho, de rendimento financeiro, e também ter essa estrutura de um local que eu possa abraçar essas crianças e que elas possam treinar e eu ter uma rotina com elas, né. E eu creio que os pais, a comunidade de Juí vai aceitar e já está aceitando, e isso vai crescer e vai se estruturar e vai ser um nome na cidade. Não, lá tem um projeto de rendimento, performance, que as crianças realmente fazem um treino, que elas fazem uma modalidade de treino, elas vão competir, elas aprendem principalmente os valores do esporte, ganhar, perder, né? E lá vai ter Deus também, né? Que eu acho que que eu sempre converso com ele, lá elas vão
ter um cantinho sobre Deus, falar sobre Deus, um devocional, orar. Então é isso que eu quero pro ano que vem, para que realmente a gente venha com mais força. Tá plantando uma semente também, né, Isso. Rodrigo? É isso aí. Rodrigo, e também para essa competição em novembro, automaticamente as crianças da escolinha levam os pais também, né? E também para quem é de Juí, também de toda a região, conhecer esse esporte que por muitos também ainda é desconhecido, né? Que nem é o projeto do Cribel Esporte na Escola das Crianças. E elas não têm nenhum custo, né? Então, desde os treinos que eu dou aula para elas, os uniformes, as viagens, os lanches, o material de treino, elas não têm custo nenhum, elas só participam do evento, do projeto. Porque a Fundesp, que é um fundo municipal do esporte do município, pagou esse projeto para elas. Para mim, no caso, coordenar o projeto. Então, os pais, né? Nós temos um grupo dos pais ali que está ativo, sempre botando informações, sempre colocando notificações de como está acontecendo as coisas, né? E com certeza os pais já foram avisados, né? E eu estou avisando sempre a comunidade ali na parte do Instagram, postando a performance dessas crianças, da evolução delas, né? É muito bonito, muito gratificante, porque elas têm uma facilidade maior do que nós adultos de aprender, né? E elas fomentam e hoje eu vejo que a internet veio para agregar como tecnologia, mas ainda elas se esperam em nós humanos, né? Graças a Deus, né? E nós temos, eu creio, um legado para deixar para elas. Por isso que eu estou batendo bastante forte nesse projeto, porque eu creio que a gente pode deixar um legado muito forte. De repente não vai sair muitos campeões ali, mas se sair um que pegou a visão do que é ser atleta, dos valores, principalmente sobre Deus, ela vai agregar na vida dela em outras áreas, né? E a gente plantou uma semente, e isso a gente tem lá, como a gente tem aprendido, né? Em obras, isso é um ponto positivo para nós, né? Lá no reino, né? Então eu vejo que dentro da educação física, do Cribel Esporte, eu estou agregando a esses valores, né? E esse retorno que você tem da gurizada aí, que ainda não conheciam o esporte, agora estão praticando, você já vê que eles já pegaram gosto pelo esporte, assim? Eles têm a rotina, né, de terça e quinta, né, comigo. O Ed tá me dando uma mão agora na quinta-feira. E eles têm uma rotina, eles se esperam muito na gente, né? É o jeito da gente se expressar, o jeito de conversar. Os vídeos que eu posto no Instagram, eu filmo eles e posto, marco eles, né? Eles olham o vídeo de outras crianças, então, tipo assim, eles estão naquela adrenalina de inclusão, né? Que muitas vezes na escola, em ambientes que eles vão procurar, não são inclusos. Ou a criança é ruim, ou a criança sofre um bullying, ou ela é imperativa, ou ela não gosta de se incluir. Ali no projeto ela se acha. Porque ele é um esporte individual, ela vai usar o kettlebell, ela vai usar as munhequeiras que ela ganhou do projeto, vai ganhar a camiseta, ela vai fazer a mobilidade, o alongamento, vai fazer a parte abdominal, a parte de aquecimento. Ela vai ter 1 hora de atenção com o professor, é diferente, né? Então eu vejo que as demais modalidades são muito positivas. Qualquer modalidade esportiva hoje, por um profissional que está ali habilitado, é positivo. E eu vejo que o Cribel Esporte pode agregar com mais uma modalidade para essas crianças. E eu creio que os pais estão vendo isso, né, na vida delas. E também a parte comportamental do rendimento dentro da própria casa, na escola e no projeto. Legal, bacana. Rodrigo, foi muito bom conversar contigo, conhecer um pouco da tua história familiar, de fé principalmente, também dessas competições que você tem ultrapassado aqui o Brasil e ter ido mundo afora levando o nome de Juí e levando principalmente também a palavra de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. Obrigado por estar aqui neste espaço e a gente está sempre à disposição, hein? Obrigado, agradeço a vocês que estão aí, que vão assistir. E lembrar que cada um tem uma oportunidade, né? Oportunidade tanto de fazer uma atividade física, como também se encontrar com Deus, né? Eu sempre falo isso. Mesmo tu, de repente, recebendo um julgamento por procurar Deus ou por fazer uma atividade física. Mas se você vê isso como positivo, que Deus está te auxiliando, está te ajudando e tu mudou, porque Deus te ajudou e a atividade física deu resultado, e de repente tu fez a atividade física e parou de tomar um remédio, cara, esquece o julgamento, vai para Deus e vai para a atividade física. Então eu creio que aqui em Juí, na nossa cidade, nós temos bem acolhido e protegido, né? Eu sempre falo em Juí, a palavra Juí, né? Ela é indígena, né? E ela significa Rio das Águas Divinas, né? Nós somos muito abençoados, né? Então eu creio que nós temos um lugar muito bom de morar e onde as coisas estão acontecendo naturalmente. Tem coisas ruins em todos os lugares, e nossa cidade também tem coisas para ser melhoradas, mas eu vejo que nós aqui em Juí, juienses, nós temos um lugar que é abençoado por Deus. Então eu creio que nós temos que só fazer a nossa parte. É isso aí. Obrigado, Rodrigo
Jair, que esteve aqui conosco conversando um pouco e contando sobre a sua vida, sua história de fé, também sobre a sua trajetória no esporte, que não para por aí. Em novembro agora tem essa competição e 2026 tem muita coisa boa para acontecer. Este foi mais um Tempo de Mesa. Até a próxima. Obrigado, Deus abençoe.